Então, pessoal, bom dia. Vamos lá para a nossa 22ª aula de arquitetura de computadores. Vamos continuar a questão da arquitetura pipeline. Ontem vimos o conceito fundamental dela, como ela funciona, quais são os blocos funcionais, como é a estrutura das instruções, como elas estão distribuídas. Então, vimos que elas precisam ser uma arquitetura do tipo RISC, onde eu tenho as instruções bem definidas em 32 bits, onde cada instrução ocupa exatamente uma posição, justamente para que eu consiga paralelizar as outras instruções, ou seja, para que eu consiga encadear um conjunto de instruções e ela consiga funcionar de maneira paralela, é necessário que elas sejam sempre iguais, né? Também vimos como calcular o speedup, que seria qual o tempo que a gente ganha ao paralelizar um processo. Né? Vimos que o ganho é bem substancial, acima de 50%, sempre acima de 50%. E também vimos que existem alguns problemas, né? Principalmente quando você precisa de uma variável que está sendo utilizada na outra. Não necessariamente uma variável, não. Um registrador que vai ser utilizado numa função. Por exemplo, se eu tenho uma função de ADD e depois eu tenho uma função de subtração, e essa subtração depende da variável ADD anterior, ali gera um problema. Então, hoje, vamos ver como resolver esses problemas de diferentes modos. Né? E o nome desses problemas, no modelo pipeline, opa, no modelo pipeline é chamado de hazard, né? Que são os perigos. Valeu, seja bem-vindo. Primeira vez que eu vejo alguém vir visitar um amigo para assistir aula. Isso que é amigo, eu valorizo esse amigo. É chamado de perigos, né? Então, hoje vamos estudar justamente como funcionam esses perigos, como criar mecanismos para melhorar a performance do pipeline e como isso impacta no tempo de processamento de uma instrução em pipeline, né? Então, antes de começar, né, precisamos definir o que é esses hazards, né? Que são situações onde a próxima instrução não pode executar, né, alguma das etapas no ciclo seguinte. Então, essa é a definição dela, né? O que ele quer dizer com isso, né? Do mesmo jeito, por exemplo, eu tenho o meu ADD, né? ADD em T0, o registrador S0 e 10. Em seguida, eu tenho um sub em T0, 5. Então, necessariamente, para que essa operação ocorra aqui, é necessário que essa anterior ocorra. Então, ocorre um engarrafamento mesmo. Então, eu tenho sempre que esperar. E esse tipo de perigo, o hazard, ele ocorre em diferentes tipos, né? São os hazards estruturais, os hazards de dados, nesse caso aqui é de dados, porque eu estou precisando da informação, ou o hazard de controle. E esse hazard de controle é justamente os bits que nós precisamos para fazer o controle dos nossos blocos. Então, hoje vamos estudar como ocorre cada um deles e quais são as possíveis soluções para quando ocorrer um desses. Né? Então, os hazards estruturais, né, é quando o hardware não pode admitir a combinação de instrução que querem executar. Ou seja, existe uma concorrência da execução. Por exemplo, mesmo que não seja um T0 aqui, seja um S0, né, que não é um S0 não, um S1, dependendo do tipo aqui, eu precisaria alocar a lua ao mesmo tempo. Então, estruturalmente, existe uma concorrência da funcionalidade da lua. Né? É como eu tivesse uma lavadora secadora. Então, para que eu possa ter lavado a mão
e eu gostaria de secar, mas no mesmo tempo que eu gostaria de secar, na lavadora, secadora, está lavando uma roupa. Então eu não consigo parar esse processo para poder tirar a roupa só para secar, porque ela ocupa duas funções ao mesmo tempo, né? Então, em uma só máquina, né? Então, o que acontece é uma concorrência justamente dos blocos funcionais do meu próprio controlador, da minha própria CPU, né? E a da solução para isso é replicar as unidades funcionais. Por exemplo, ter mais de um ALU, ou seja, ter três ALUs executando a três ALUs disponíveis para executar cálculos matemáticos. Então, quando uma solicitar, então aqui eu posso ir para ALU 1 e aqui para ALU 2. Né? Se tiver mais, um ALU 3. Isso não só para ALU, mas, por exemplo, para a memória de instrução. Uma vez que meu PC está buscando a instrução na memória de instrução, eu não posso buscar outra instrução, eu tenho que esperar ele buscar aquela instrução, fazer a decodificação. Só aí eu consigo voltar lá para a minha memória de instrução e fazer outra busca da memória de instrução. Eu poderia ter duas memórias de instruções. Né? Uma para a operação do tipo R, uma para a operação do tipo I e uma operação para o tipo J. Então, eu poderia replicar as mesmas unidades funcionais de diferentes tipos, né? Justamente para conseguir fazer mais de uma atividade ao mesmo tempo. Então, isso aqui é uma das soluções. E qual o problema dessa solução aqui? Dinheiro e energia, né? Imagine, para projetar uma ALU, você precisa fazer todas as conexões dela com o bloco de controle, com o banco de registradores, a memória de dados, com a LUOP, o mix de onde vem os dados. Então, imagine se eu tiver três ALUs diferentes, eu vou ter que ter três circuitos que consigam direcionar os dados da minha memória de dados para chegar até a ALU. E do mesmo jeito, para direcionar o resultado da ALU para passar para a minha memória RAM e salvar no meu registrador. Então, isso aqui, esse tipo de solução acaba sendo muito complexo, né? Não é impossível, mas é complexo e caro. Para fazer isso, né, a gente tem que saber se vale a pena replicar ou não replicar, né? E a primeira pergunta que nós fazemos quanto projetista é quanto custa para fazer isso? Por quê? Quanto mais unidades funcionais, o projeto fica mais caro mesmo, de maneira exponencial. Porque eu preciso não só o bloco funcional, mas tudo que é necessário para que o bloco funcional funcione direito, fica redundante, né? Para que o bloco funcional funcione. E não só isso, eu preciso também um circuito maior. Então, aquelas placas que vão receber a minha CPU precisam ter um suporte para receber uma placa ainda maior, né? E mais unidades funcionais pode também alterar o caminho crítico do projeto. O caminho crítico aqui, que eu falo, por exemplo, eu tenho uma luz, eu vou esse lápis preto fora, que não está funcionando. Eu vou ter a minha luz, por exemplo, a luz, e aqui eu vou ter a memória. O caminho crítico é o caminho do circuito até chegar aqui, ao maior caminho possível, o caminho mais lento possível. Então, quando eu altero aqui e coloco mais a luz, significa que eu vou ter um outro caminho, de uma outra luz 2 aqui, por exemplo, que vou ter um caminho muito maior. Então, quanto maior o caminho, né, mais tempo leva para o elétron sair daqui e chegar aqui. Pode parecer pouco, né? Bom dia. Pode parecer pouco em termos microscópicos mesmo de distância. Mas lembra, a gente está trabalhando aqui com ordem de pico segundo, né? 10 a menos 12. Então, qualquer alteração disso aqui, você pode alterar de 10 a menos 12 por 10 a menos 10. Você está diminuindo em 100 a ordem de grandeza. Ou diminuindo em 10 a ordem de grandeza.
Isso aqui pode impactar diretamente o tempo que leva para fazer a operação daqui para cá. E isso pode acabar bugando todo o sistema. Então vai ter conflito de caminho, né? Então geralmente quando acontece isso aqui, para ele manter a coerência, ele aumenta de maneira artificial isso aqui. Ao invés de ele fazer no menor caminho possível, ele tenta aumentar aqui assim, para que esse caminho aqui seja igual em tamanho desse caminho aqui. Em termos de tamanho mesmo do fio, né? Imagine que você tem um fio grande, um outro menor. Para que eles tenham o mesmo tamanho no espaço, você pode enrolar parte deles, né? E torcer eles para que eles se tornem ainda menor, né? Isso geralmente acontece, mas isso acaba atrapalhando o seu projeto do microcontrolador, tornando mais caro, porque eu vou estar gastando muito mais material para garantir que o caminho que um siga, o outro também siga, no mesmo tamanho. Por quê? Porque eu quero garantir que a informação que sai desse circuito e desse circuito cheguem ao mesmo tempo na minha memória. Isso aqui é fundamental para a parte de circuitos, principalmente em circuitos de tempo real, onde você precisa garantir o tempo necessário da informação, né? Você não pode ultrapassar um tempo estabelecido. Além disso, temos que nos perguntar também se a frequência que ocorre esse hazard estrutural é recorrente. Por exemplo, acontece esse tipo de disputa pela minha lua a cada 1 milhão de ciclos. Então faz sentido eu querer replicar um bloco, porque a cada 1 milhão de ciclos acontece uma disputa de alu. Então não faz muito sentido. É melhor parar o processo, esperar terminar e continuar por um ciclo em 1 milhão, do que gastar uma grana gigantesca tentando fazer um outro projeto para corrigir algo que não é necessário, né? Isso não serve só para CPU, serve para tudo na nossa vida, né? Então imagina, você precisa sempre. Qual a recorrência que, sei lá, dar um exemplo simples do prédio que eu moro. Queriam colocar um, um, aquelas fechaduras digitais na porta da frente, assim, que fica para a rua. Por quê? Eles. Ó, eu inventei de ser cínico. Enfim, mas, ó o pensamento da galera. Eu gostaria de colocar lá uma fechadura digital na porta lá. Por quê? Toda vez que alguém recebe visita, precisa descer e abrir o portão. Só ir lá abrir o portão. Aí eu perguntei, gente, qual é a frequência com que vocês recebem visita em casa? A cada 15 dias, a cada 20 dias, uma vez por mês, porque o prédio que eu moro, a maioria do pessoal é tipo, trabalha de dia, chega de noite e vai dormir, final de semana sai. Basicamente é assim, a rotina do prédio. Parece que não mora ninguém no prédio, assim, de tão silêncio que é. Assim, minha gente, será que vale a pena mesmo eu gastar R$ 1.500 para colocar uma fechadura eletrônica que vocês vão usar uma vez por mês? Não faz o menor sentido. Do mesmo jeito com a CPU. Será que faz sentido eu gastar um esforço gigantesco em termos de projeto, em termos de energia? Porque a frequência de ocorrência desse tipo de perigo estrutural acontece a cada 1 milhão de ciclos, né? Isso não é só para a CPU, isso é para a própria nossa vida mesmo. Será que vale a pena se estressar por algo que acontece uma vez perdida? Não, não vale, né? Então, além disso, existe a questão do processo de avaliação. Não colocar a fechadura, certo? Não coloquei a fechadura. Não coloquei a fechadura. Pelo menos eu tenho esse poder como cínico dizer, não, gente, pelo amor de Deus, vocês estão viajando. Outra coisa também foi colocar, porque no prédio que eu moro não tem salão de festa. Tipo, o teto é uma cobertura que é um salão de festa aberto, sabe? Não, temos que colocar um Wi-Fi próprio para cobertura. Eu disse, quantas vezes a gente usa essa cobertura? Ninguém nunca vai lá. Vai umas coisas assim, tipo. Se a pessoa fizer tudo, vira loucura. Então, do mesmo jeito, é questão de projeto. A gente tem que ter muito cuidado com o que é pedido no projeto, né? E essa é a visão que eu queria trazer para vocês nessa disciplina. Enquanto projetistas, existem coisas que a gente precisa ter um critério mais técnico para dizer se vale a pena ou não vale a pena, né? E a disciplina dá subsídios para ferramentas para isso, né?
Então, existe um processo de avaliação, mesmo. Será que existe outro processo que eu posso resolver esse problema? Né? Por exemplo, o que resolveria esse problema a cada 1 milhão chegou 1 milhão, deu esse problema de disputa, espera a instrução anterior acabar e executa que você está disputando. Pronto, resolveu o problema. Não gastei R$ 1. Né? Do mesmo jeito o prédio. Chegou a visita, desce e vai abrir lá para sua visita. Quer internet na cobertura? Roteia a internet no seu celular para sua visita. Coisa mais simples do mundo, né? Não precisa gastar um provedor de internet para quem recebe visita uma vez no mês, né? Não faz o menor sentido. Enfim, mas esse tipo de avaliação que a gente tem que prestar atenção quando estamos fazendo, principalmente quando mexe com estrutura. Quando eu falo estrutura, é o circuito propriamente dito, né? Porque você está mexendo com tamanho, está mexendo com energia, está mexendo com tempo de processamento. Então, você está mexendo com uma estrutura geral do seu circuito, né? E isso aqui é muito crítico. É a última coisa que a gente faz é essa aqui. A última coisa. E, por exemplo, um hardware estrutural, né, é quando a memória com apenas uma porta de leitura e escrita. Quando eu já falei, né, no MIPS, o caminho dos dados da minha memória RAM, ela só serve para escrever ou ler, mas é o mesmo barramento. Então, se eu tenho uma load seguida, né, eu não posso carregar as instruções enquanto uma instrução de load faz a leitura da memória. Então, eu não posso fazer esse carregamento. Por quê? Eu vou ter load, 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 load. Então, eu vou ter sempre um bloco de acesso à memória. Por exemplo, eu vou ter a instrução, o registrador ALU e o bloco de acesso à memória. Né? Aqui eu vou fazer o instruction fetch, que é buscar a instrução, né? Onde eu tenho a minha memória, é a memória de dados e de instrução ao mesmo tempo, onde eu estou armazenado. Né? Então, se eu estou acessando o dado, eu não posso acessar a instrução. Então, eu tenho que ou acesso o dado ou acesso à instrução. Nesse caso aqui, ó, há uma disputa pelo barramento de acesso à minha memória de instrução. Então, um quer pegar o dado que está lá, o outro quer pegar a instrução. Porém, eu só tenho um barramento para fazer essa operação. Então, eu tenho uma disputa aqui. No próximo ciclo, eu tenho outra disputa aqui. Né? Isso aqui é chamado de hazard estrutural, né? Quando há essas disputas aqui no barramento ou em qualquer bloco funcional do meu circuito, da minha CPU. Então, para isso, é criado uma solução que não mexe com o hardware. Né? Qual seria a ideal para o hardware? Tem um barramento de leitura e um barramento de escrita. Né? Ora eu poderia ler, ora eu poderia escrever nesse meu barramento. Como eu não tenho um barramento de leitura e de escrita, uma das soluções é chamado de bolha, né? O que seria essa bolha? Seria fazer com que a minha CPU passe um ciclo sem fazer nada, para que a instrução anterior termine completamente. É como eu estivesse criando um delay. Né? Sempre que a gente está fazendo o quê? Terminou a instrução de busca, eu já começo de novo a instrução de busca. Então, quando eu crio uma bolha, ao invés de eu começar de novo a instrução de busca, eu espero um ciclo para que essa instrução seja finalizada. Então, e comece a outra seja finalizada para só aí começar de novo a instrução de busca. Então, a disputa que eu tinha aqui no bloco de acesso, nessa coluna aqui, ó, ela foi resolvida. Mas qual o problema? Eu tenho uma outra disputa aqui. Né? Então, para que eu não mexa na estrutura na estrutura do meu circuito, o que eu faço? Crio outra bolha. Né? Então, sempre que houver uma disputa, né, eu tinha disputa, deixa eu voltar aqui, eu tinha uma disputa aqui, né, a disputa anterior, esse com esse eu resolvi com a bolha, porque eu dei um shift para ele para a direita, né, um tempo para ele resolver. Porém, eu criei uma disputa aqui e outra disputa aqui. Então, para resolver essa disputa, quantas bolhas eu preciso criar? Mais duas. Né?
Então eu crio, opa, opa, eu crio mais 2 bolhas, que seria esperar um ciclo de clock, justamente para que essa parte da minha instrução seja executada. Então, aqui eu já não tenho nenhuma disputa, aqui eu já não tenho mais nenhuma disputa, aqui também não, e assim sucessivamente, né? Eu crio essas 3 bolhas para que eu consiga resolver o meu problema de disputa. E qual o problema disso? Para cada bolha que eu crio, eu estou criando também, aumentando também o meu tempo de processamento. Então, se para cada passo desse de ciclo de clock para executar uma parte da minha instrução eu precisaria de 200 picosegundos, né? Se eu tivesse aqui, eu teria na original, se não tivesse nenhum conflito aqui, nenhum hazard, né? Eu teria 200, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 600, 2000, 2200 picosegundos para executar tudo, se não tivesse nenhum conflito, né? 2400. Já com conflito, eu aumento 600, 600 picosegundos, porque eu preciso de fato fazer com que a minha instrução vá, as próximas instruções vá mais à direita, né? Demore mais para começar, justamente para que não haja disputa entre a instrução e o acesso ao dado. Né? Então, eu crio essas bolhas, e criar bolha nem sempre é bom, né? Então, quanto mais bolhas eu tiver, mais problemas de tempo mesmo eu vou ter, né? Então, mais para frente a gente vai ver algumas estratégias para não criar tantas bolhas, mas acaba sendo inevitável em alguns casos. Né? Então, bolha é justamente esse processo de esperar um tempo, um ciclo, para começar a próxima parte da instrução. No exemplo 2, né, quando eu tenho apenas uma porta de leitura, né, nesse caso, outra solução, que seria uma solução estrutural, seria, ao invés de eu ter uma porta de leitura, eu ter uma porta de leitura e uma porta de escrita. Então, significa que eu consigo acessar os dados, né, e acessar as instruções de maneira separada. Ou seja, ela não disputa o barramento. Então, eu não vou ter problema aqui, não vou ter problema aqui. Então, eu consigo manter o tempo de 2.400 picosegundos, né, para fazer a execução, sem necessariamente criar bolhas. Então, naquele caso, a implementação de, uma, de um barramento de dados e um barramento de instrução seria interessante implementar justamente pela frequência de ocorrência desse tipo. Então, poderia ser que, se eu quisesse carregar muitos dados da memória para a minha cache, o tempo todo eu ia ter que estar criando bolha. O tempo todo. Então, eu tenho uma frequência muito alta de ocorrência desse tipo de hazard, né? Então, seria interessante, mais interessante, implementar um barramento novo para fazer esse tipo de, de operação do que estar criando bolha o tempo todo e prejudicando a operação do meu sistema. Então, é sempre uma troca, né? Se aumenta o custo, melhora o desempenho, né? Do mesmo jeito, diminui o custo, piora o desempenho, na maioria dos casos, né? Nesse caso aqui, não temos nenhum problema, pois a etapa 5 escreve, a etapa 2 lê. Porque fazemos a leitura primeiro, na metade do ciclo, e a escrita na segunda, né? Tá vendo que... Lembra que eu falei, quando começa da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, eu estou fazendo uma escrita, né? Quando eu faço daqui para cá, eu estou fazendo uma leitura, né? Do branco para o amarelo, tá? Colorido. Então, eu consigo fazer isso justamente para manter, porque a gente faz, porque fazemos a leitura primeiro na metade do ciclo e a escrita no segundo, justamente para manter a coerência da memória.
Então, se eu escrevo primeiro aqui, essa informação que estava sendo operada aqui, ela vai se perder. Então, primeiro eu faço a leitura, depois eu faço a escrita. Né? Do que eu fizer a escrita, o que ele estava operando antes. Não sei, se perdeu. Né? Não tenho no registrador. Então, sempre faço primeiro a leitura, depois a escrita, justamente para manter a coerência da informação entre as memórias. E com isso a gente consegue garantir o tempo de processamento total. Né? Isso aí é muito bom. O outro tipo de hazard é o dos dados. Né? O primeiro nós vimos foi a disputa de recurso computacional mesmo, né? Seja LU, barramento, seja memória, né? Memória de instrução, memória de dados, a depender da arquitetura, né? Então, existe outro tipo de disputa que é chamado de outro tipo de problema que é chamado de hazard de dados, né? É quando uma instrução precisa dos dados proveniente de uma instrução anterior ainda não acabada. É como esse exemplo que eu dei no começo da aula, né? Do ADD e do SUB. Né? Eu sempre preciso da informação da instrução anterior para executar a instrução atual. Então, o exemplo é, por exemplo, se a gente for no exemplo da lavanderia lá, né? Eu preciso lavar uma meia, é encontrada assim um outro pé na hora de dobrar. Então é preciso dobrar as duas juntas, né? Então a outra meia está sendo lavada. É preciso que ela passe pelas etapas de secar antes de ter acesso à memória. Então, antes de ter acesso a essa meia. Então, eu preciso de toda forma esperar a liberação e a atualização do meu registrador anterior para que eu possa utilizar e fazer acesso na instrução atual. E isso é feito da seguinte forma, né? Então, a primeira solução para esse tipo de problema é esperar a instrução acabar de fato, para que eu possa ter acesso. Então, eu faço, por exemplo, add T0 com T1 e salvar em S0. Então, eu faço a busca da instrução, a decodificação, a execução. Quando eu fizer a execução, significa que o S0 aqui, ele já está disponível antes mesmo dele ser salvo na memória. Porque daqui para cá é só salvar na memória. Então, o valor já está atualizado. Então, a instrução de baixo, ele fica esperando a execução e utiliza essa execução. Então, eu já consigo fazer a busca da instrução, a decodificação e já fico aguardando apenas o valor do registrador que está sendo operado anteriormente. Então, note, qual a diferença disso para que se ocorresse sequencialmente? Se ocorrer sequencialmente, eu teria que esperar ele salvar na memória e escrever no meu buffer. E só depois eu ia fazer a busca da instrução, a decodificação e a execução. Nesse caso, não. Eu faço até onde dá e espero. Depois que eu tenho a informação liberada, eu continuo. Né? Esse forward aqui é de alimentação. Né? De alimentar. Então, eu alimento o meu circuito a partir do resultado do circuito anterior. Então, eu não preciso terminar os 5 passos para isso acontecer. Eu consigo fazer na metade do caminho. Né? Nesse caso aqui, eu só espero ele executar a operação de ADD e antes mesmo dele salvar na minha memória, eu pego essa informação e faço a execução dela dentro do meu circuito. Isso aqui é muito bom porque não preciso executar essa operação e ficar esperando o anterior. Né? No mesmo ciclo de clock, eu consigo só ficar aguardando. Aqui é um exemplo disso, né? Um exemplo 2. Então, por exemplo, eu vou ter essa operação, né? A é igual a B mais E, C é igual a B mais F, né? Então, primeiro, eu carrego em T1, carrego em T2, faço a adição de T2 com T1 e salvo em T3. Carrego a posição de memória de T0 em T3, depois eu carrego a load word de T0 em T4, faço a adição. Então, vocês notem aqui que já começa a ter algumas dependências. Ou seja, para realizar essa adição aqui,
eu preciso primeiro carregar o Word aqui. Então, eu só consigo fazer essa adição se eu carregar o Word aqui. Eu só consigo fazer essa adição aqui também se eu carregar a Word anterior. Então, algumas estratégias podem ser feitas apenas alterando o processo de operação deles, né? Então, fica assim. Eu poderia trocar a posição das instruções, aqui é como está com o Word, né? Com o Hazard. Então, eu faço a troca das instruções, então eu troco esse T3 para cá, justamente para que ele ocorra de maneira mais rápida. Por exemplo, aqui está começando com T3 e aqui T4. Então, note que a operação em T0 não necessariamente precisa acontecer aqui após o salvar o Word. Ele pode acontecer antes aqui, porque eu só preciso desse valor, né? Então, eu só faço a troca dessa operação por essa aqui e essa aqui de baixo para essa aqui de cima para essa aqui de baixo, né? Então, apenas fazendo a substituição, eu consigo reparar a questão do hazard de dados. E isso aqui é muito de maturidade de quem está programando em Assembly. Então, quanto mais você programa em Assembly, você começa a perceber que você não está programando como uma linguagem de alto nível, A mais B. Você começa a perceber que você, de fato, está ligando os fios. E a forma com que você liga os fios, você está trabalhando mais a baixo nível em termos de hardware. Hardware. Eu estou querendo falar hazard, né? Hardware. Em termos de hardware, você começa a perceber que a posição e a sequência de operação pode influenciar mais do que a lógica com que você está pensando. Então, a lógica pode estar certa, mas a sequência com que você executa ela pode estar errada. Né? Não pode estar, né, estar errado. Não pode ser a melhor sequência possível. Né? Então, esse tipo de troca aqui é muito importante porque só com a troca de instruções eu resolvi dois hardware de dados. Então, só é trocar uma instrução, né? A posição dela. E o outro tipo é hazard de controle, né? Que são as instruções de desvio que passam a ser executadas no segundo estágio, né? Adicionando um hardware no projeto, mesmo assim o projeto permanece com uma bolha em um estágio. É chamado de stall isso aqui, né? Quando a gente precisa esperar para que outra instrução comece a ser executada, né? Então, diferente da bolha, né, uma bolha convencional, uma bolha ela só funciona para um ciclo de clock. Então, uma bolha, eu tenho um ciclo, ela passa um ciclo ocioso e no próximo ciclo ela já começa a executar a instrução que ela deveria executar. Já quando a gente pega um stall, eu preciso terminar totalmente a minha instrução para só aí começar a próxima, né? Isso independe. Então, eu vou ter uma bolha com stall, né? Então, preciso esperar. Por exemplo, nessa operação aqui de ADD, né? E nessa operação de back, né? Que é o desvio condicional. Então, eu tenho um fetch, o range, o alu, dataset e o registrador, de novo, né? Então, eu preciso colocar uma bolha justamente porque eu vou ter uma disputa entre os meus componentes, né, da ALU e do instruction fetch e dos registradores, do acesso ao registrador, para que eles não ocorram ao mesmo tempo, né? Então, eu não consigo acessar a instrução e acessar o dado ao mesmo tempo. Então, para isso, eu crio uma bolha justamente para fazer um delay, né? Nesse caso aqui, eu ainda vou ter acesso ao dado da instrução, então eu preciso esperar ainda mais uma bolha para poder fazer esse acesso, né? Então, e outra solução que pode ser encontrada para a parte de controle é a previsão do desvio, né? Então, seria supor que o desvio nunca será tomado, né? Se eu fizer uma predição incorreta, né? Por exemplo, você vai ter aqui, você faz uma previsão incorreta, você vai ter o fetch de dados, você vai acabar
tendo, eh, você vai acabar tendo um delay ainda maior, porque em algum momento eu vou ter a instrução disputando com o acesso à memória, né. Se você faz, desculpa, a previsão correta, né, quando você faz a previsão correta, você consegue determinar de maneira correta qual é o tempo de espera para que a instrução não dispute com o dado. Se você faz a previsão incorreta, significa que em algum momento você vai ter o instruction set concorrendo com o acesso ao dado, né? E com isso você pode causar uma bolha, né? Então, esse tipo de estratégia aqui, ela acaba sendo um pouco mais complexa do que as outras, porque você precisa entender qual é a sequência de instruções que está sendo executada para prever a próxima instrução e só aí, ou fazer a troca, ou já implementar uma bolha antes do que o conflito aconteça. Porque essas bolhas só acontecem quando ela detecta o problema, aí ela cria a bolha e volta a instrução a executar, né? Não é automático assim, ah, vai acontecer uma bolha, né? Só quando você usa essa estratégia aqui de desvio, né? Então, com isso, o delay que eu teria de 200 picosegundos agora passa para 400 picosegundos, né? Para fazer esse tipo de operação. Então, ao invés de fazer um batch S0, S2 em 40, eu poderia substituir por um back 7, 8, 9, né? Então, seria a posição justamente que ele previu de maneira incorreta. Então, isso acaba alterando o delay justamente por haver disputa entre o sistema de controle aqui. O que eu falo sistema de controle é aquele bloco de controle de cima dos bits, né? Então, eles acabam disputando o sistema de controle para fazer as operações. Então, ele precisa, de fato, esperar que ele libere para que outra operação seja executada na sequência sem atrapalhar o fluxo dos dados. Outra solução, que é a solução 3, seria fazer um delayer branch, né? Que seria adicionar um atraso quando a gente está fazendo um controle de branch, né? Seja, são os ifs, né? Colocar uma instrução independente da anterior na hora do branch para executar logo depois do branch, né? Preenchendo a bolha com delay, né? E isso aqui a gente não tem controle. Isso aqui é feito pelo próprio compilador. Então, quando ele identifica que existe uma operação que ele vai demorar, vai precisar desse delay, então ele faz a substituição. Então, ao invés de eu ficar esperando e criar uma bolha aqui na frente, eu, ao invés de eu fazer logo o print aqui, por exemplo, eu fazer essa operação e adicionar e fazer o load word aqui, onde eu iria disputar os recursos, eu simplesmente faço a primeira operação, deixo ela prosseguir, e em seguida eu faço uma substituição por um ADD que não tem dependência. Um ADD, ou um sub, ou qualquer outra coisa que não tenha dependência com a operação anterior e já deixo armazenado na memória. Então, com isso, é chamado de delay, ou seja, é como eu estivesse fazendo uma operação, né, sei lá, estivesse fazendo um feijão, um macarrão, sei lá, colocasse no fogo. Ao invés de eu ficar olhando para a panela até a água ferver para colocar o macarrão, eu vou cortar a verdura, que não tem nada a ver com o macarrão, e depois eu volto para preparar o macarrão quando eu perceber que a água ferveu. Basicamente é isso que acontece, né? Então eu faço a minha operação, vejo que a próxima operação eu vou precisar ainda de resultado dessas, da primeira. Então, ao invés de eu ficar esperando ela terminar ou criar um monte de bolha, eu vejo qual é a próxima operação que não depende das operações anteriores. Então, eu pego ela e automaticamente mudo ela de posição para fazer. Então, eu executo ela, em seguida volto para onde eu parei. Então, com isso, eu consigo fazer um delay branch, né? Eu consigo ganhar tempo. Então, isso aqui, né, por exemplo, a operação de ADD, ela independe dos resultados da branch anterior. Então, isso aqui é muito bom. Então, notem que, apesar do pipeline ser muito bom,
em questão de processamento ser muito rápido, ele tem um problema muito grande, que é como ele consegue gerir essas tarefas, né? Nem sempre as tarefas estão bonitinhas, sequenciadas de maneira correta. Então, existem alguns problemas que, quando você é projetista, você precisa prever antes de começar a fazer. Então, você começa a escrever lá o código em Assembly e chega um momento que você precisa parar e não só mandar compilar para ver se funciona, mas tipo, em qual é a sequência de operações que você está realizando e como essas operações fazem a utilização da memória, do cache, da ALU, né? Para nós que, no geral, programamos em alto nível, em C, em Python, isso aqui a gente nem, nem se importa, porque quem faz tudo é o compilador. Então, o compilador pega aquelas operações que você está fazendo em Python, em C, seja lá o que for, ele mesmo faz todas essas verificações e nos dá o melhor código possível, né? Mas quando a gente vai para trabalhar realmente em assembly, para conseguir circuitos de alta performance, normalmente a gente precisa prestar bem atenção em questão da sequência, pensando mesmo como o computador faz o acesso, como o computador utiliza os recursos disponíveis. E isso aí acaba sendo muito crítico, né? A aula de hoje era a continuação da de ontem, terminamos essa parte do pipeline, acabou até mais cedo do que eu imaginava. Hã? Sim, porque o próximo assunto já é os circuitos. Eu não queria